Ina Gonçalves, sejam bem-vindos ao Conexão A20, um debate online promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos. O tema dessa live de hoje é reforma tributária no âmbito Custo Brasil. O encontro é realizado pela revista Plástico Sul e patrocinado pela Andritz, fornecedora líder global de plantas, equipamentos, sistemas e serviços para usinas hidrelétricas, indústria de papel e celulose, metalurgia e aço, bombas de separação sólido-líquido, nos setores público e industrial, bem como para ração animal, pelotização e biomassa. No Brasil, o segmento de não tecidos da Andritz é representado pela Baceto, empresa associada à A20. Agora nós vamos assistir um vídeo de aproximadamente 3 minutos sobre o patrocinador e logo após iniciaremos o nosso bate-papo. Vamos iniciar as apresentações, então, lembrando antes que o nosso chat está aberto para comentários e perguntas que serão lidas em espaço especial ao final do nosso bate-papo. E também
essa live está sendo gravada, ela poderá ser compartilhada, ela estará disponível no canal do YouTube da revista Plástico Sul TV. Primeiramente, então, eu gostaria de chamar Carlos Eduardo Benato, presidente da ABINT e diretor-geral da Fibertec. Boa tarde, Benato, como vai? Boa tarde, menina, tudo bem? Um prazer estar aqui com jóia. você hoje. Vamos ter uma ótima conversa aqui com o Haroldo também, esperando bastante desse tema hoje. Obrigada também pela sua participação. Vamos chamar também o convidado da ABINT, Haroldo Silva, economista-chefe da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, e doutorando em Ciências Políticas pela PUC São Paulo. Boa tarde, Haroldo, como vai? Boa tarde, Melina. Boa tarde, Benato. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, você ter aceitado, então, compartilhar toda a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Haroldo, já vamos começar o bate-papo pela sua apresentação inicial sobre o tema reforma tributária no âmbito do Custo Brasil. Com a palavra. Tá ótimo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela. Só um segundinho. Espero que vocês já estejam vendo aqui. Estão vendo a minha tela, correto? Sim. Perfeito, Haroldo. Sim. Então tá ótimo. Senhores, mais uma vez, obrigado. Vou tentar ser breve para um tema que é extremamente complexo, né? Mas que eu creio vai ajudá-los bastante em relação a observar e especialmente como planejar, né, para o futuro. Já foi falado aqui um pouco do meu currículo, sou doutorando em Ciências pela PUC de São Paulo, mestre em Desenvolvimento Econômico, economista e também sou advogado. E trabalho para algumas instituições de classe na forma de consultoria. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, nós vamos falar da reforma tributária, mas ela vai atingir, evidentemente, toda a economia nacional, mas por que para a ABINT, ou para os seus associados, ou para o público que está assistindo a gente, é importante? É importante nós termos indústria no Brasil, e aí eu queria chamar a atenção para esse ponto. Por que a reforma tributária é importante para a indústria? Né? Porque a indústria brasileira tem sofrido por falta de isonomia competitiva faz muitos anos. E a indústria, ainda assim, é um segmento extremamente importante para a economia nacional. Esses dados são da CNI e mostram para a gente o seguinte: embora a indústria brasileira represente 11,4% do PIB, ela é responsável por 52% das exportações brasileiras de bens e serviços, 67% do investimento em pesquisa e desenvolvimento acontece a partir da indústria, 26,5% de arrecadação dos tributos federais, esse tema é exatamente o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, e 21% da arrecadação da Previdência Patronal. Portanto, vejam vocês, participa com 11% do PIB, mas é responsável por mais do que o pagamento de 1/4 dos tributos federais. A indústria é importante por quais outros aspectos? Pela sua capacidade de geração de crescimento. Quando você tem R$1 produzido na indústria, ela gera pelo menos R$2,63 para o restante da economia. Ou seja, a capacidade propulsora de crescimento a partir da produção industrial brasileira é bastante importante. O número da agricultura para cada R$1, R$1,66, e para cada R$1 no comércio e serviços, R$1,49. A indústria paga os melhores salários. No Brasil, por exemplo, se você tiver um ensino superior e trabalhar para a indústria, o salário médio é pelo menos de R$7.316, sendo que em outros setores são 5.750. A partir do ensino médio, o salário médio na indústria, 2.337, e em outros segmentos, R$2.110. Portanto, o que está mostrado aqui é que a indústria é, sim, importante para o Brasil. Bom, ok, é importante para o Brasil, mas a gente precisa, então, para participar dessas cadeias globais de valor, fazer uma reforma tributária, especialmente do ponto de vista da indústria? A resposta é sim. Mas por que sim, Haroldo? Olha, olhando do ponto de vista do Custo Brasil, esse trabalho foi desenvolvido em parceria com as entidades privadas, inclusive a ABIT, da qual a ABINT é associada e parceira também. Esse trabalho mostra que
produzir no Brasil, as indústrias brasileiras pagam R$ 1,5 trilhão a mais, tem isso como custo, do que os seus parceiros, né, do que os seus concorrentes internacionais. Então, acima da média da OCDE, o Brasil tem R$ 1,5 trilhão a mais de custos. E o aspecto fundamental, né, o que nos difere dos outros países, fundamentalmente é empregar capital humano, ou seja, inclusive o valor de encargos trabalhistas que tem colocados aí, e especialmente honrar tributos. Senhores, entre 240 bilhões a 280 bilhões de reais é o custo que as empresas brasileiras têm a mais do que os seus concorrentes na OCDE. Aí um gráfico só para mostrar o exemplo, né? Na média da OCDE, você gasta 92% de tempo a menos do que as empresas brasileiras para pagar tributo. Então, o tributo no Brasil, além de ser caro, ele também é muito dispendioso para você apurar e pagar. Não basta só ele ser caro, as empresas brasileiras carregam também a dificuldade do tempo necessário para calcular impostos. Só para vocês terem uma ideia, a gente está disparado nisso aí, e países como o Chile gastam 296 horas, enquanto no Brasil nós gastamos 1.958 horas para o pagamento de tributos. É comum as empresas aqui no Brasil terem departamentos jurídicos e tributários superiores aos departamentos de venda, o que é um atraso para nós. Outra coisa, essa carga tributária ela é de má qualidade, ela é difícil de apurar e ela é elevada. Então, aqui as empresas gastam as empresas, né, na OCDE gastam 38% a menos do que aquilo que é destinado ao seu lucro para pagamento de impostos, diferentemente do que é aqui no Brasil. Então, as empresas da OCDE gastam 40% do volume de lucro para pagar imposto, e aqui no Brasil elas gastam 65%, o que nos coloca numa desvantagem muito grande em relação à competitividade internacional. E como eu estava falando, as dificuldades de pagamento de tributos são de inúmeras ordens. Esse gráfico que aparece do lado esquerdo aqui é uma produção da CNI, que eu fiz uma adaptação, né, mas também veio da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa questão da carga tributária, ela não é nova, ela vem especialmente desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas não só, ela veio piorando ao longo do tempo, ou seja, desde 1994 até agora, ela só vem aumentando. Essa carga tributária tinha um peso de 26% do PIB, no governo Lula passou a 32%, no governo Dilma passou a 34%, no governo Temer ela diminuiu um pouquinho para 33,6%, e no governo Bolsonaro ela aumentou para 35,2%. Ou seja, ao longo do tempo, o Estado vem ficando mais caro, mais difícil de ser administrado e, portanto, a gente está demandando mais impostos para pagar isso. E essa carga tributária tem um outro aspecto também que é complicado. É o que a gente conhece aqui no Brasil como imposto por dentro. O que é o imposto por dentro e o que é o imposto por fora? Só o exemplo do ICMS. Uma camiseta, né, uma camiseta dessas de time de futebol, por exemplo, que custa aí da ordem de R$100 ou mais, se o imposto, o ICMS, for de 18% e for calculado por fora, como é no mundo todo, você vai ter lá os R$100 mais 18, R$118 o preço da camiseta. Se ele for calculado por dentro, como acontece no Brasil, quem está nos assistindo aqui, se tiver dúvida, pega a sua conta de energia elétrica, vê qual que é a alíquota e vê quanto isso dá. Ou seja, a energia elétrica também é calculada por dentro aqui no Brasil, o tributo. Calculado por dentro, o mesmo produto custa R$ 121,95. Ou seja, todos nós pagamos, a gente tem um sobrepeso de tributos a partir do instante em que ela é calculada por dentro. Outro tema relevante que a gente precisa avaliar aqui. Quais são os aspectos econômicos, então, especialmente dessas reformas tributárias que estão à disposição? Por que eu disse reformas tributárias? A razão é a seguinte, nós não temos uma só. Nós temos mais de uma, tá? E aí vou falar delas rapidamente. Primeiro, aqui eu agradeço ao Centro de Cidadania Fiscal, que o Bernard Api é o dirigente máximo daquela entidade, porque essa parte da apresentação veio fundamentalmente de slides preparados por eles, que foram apresentados já para a sociedade, inclusive numa palestra no Conselho Regional de Economia de São Paulo. Mas as características de um bom tributo, quais são as características estabelecidas na literatura para uma boa tributação? Simplicidade, o contribuinte paga ela de maneira simples, sem muita dificuldade. Ela é neutra,
O que significa isso? Eu posso montar uma fábrica aqui, uma fábrica no Rio Grande do Sul, uma fábrica no Nordeste, tendo em vista outros atrativos que não o tributo. Por exemplo, a proximidade dos portos, a proximidade do mercado consumidor e não necessariamente as distorções que a tributação causa. A transparência, né? É fácil o consumidor identificar. Muita gente aqui já deve ter viajado para o exterior e lá fora perguntam para você, olha, quanto custa esse produto, né? Você pergunta, quanto custa esse produto? Alguém vai te dizer, olha, custa $3 mais tax, ou seja, $3 mais imposto. Aqui no Brasil te falam o preço da caneta e já tem ali um monte de tributos envolvidos. Outra questão importante é a equidade horizontal e vertical. O que isso garante? Garante que eu vou tributar quem está na mesma cadeia produtiva que eu, da mesma maneira. E quem está antes e quem está depois também está concorrendo de maneira isonômica. Então, esses são os princípios fundamentais de uma função de tributação que seja apropriada. Porque vale lembrar, ninguém gosta de pagar imposto, mas todo mundo gosta de andar em boas estradas, iluminação apropriada, segurança pública. Então, pagar tributo é algo importante e a gente tem que fazer com que esse tributo seja aplicado de maneira correta. Aí aqui tem um quadro que mostra um pouco dos principais tributos nacionais, né? Tem tributos, então, que vão direto para a União, tributos que vão para o Estado, para o município, e que vão para outras entidades, como é o caso do Sistema S, que vai para a Federação das Indústrias e para os sistemas como o SEBRAE, por exemplo. Tá? Observem o seguinte, a gente tem uma tributação também que é sobre bens e serviços, outra tributação que é sobre renda, outra tributação que é sobre patrimônio e, por último, sobre folha de salários. Fundamentalmente, o que a gente está falando das reformas tributárias que estão aí colocadas, elas estão muito preocupadas na tributação de bens e serviços, deixando um pouco de lado a questão da renda e questão de patrimônio e um pouco de folha de salários. Ou seja, a reforma tributária, a despeito de complexa que a gente está discutindo, não se está discutindo a mudança de todo o sistema tributário nacional, e sim dos principais tributos. Então, o escopo da reforma tributária que está colocado no Brasil, ela alcança fundamentalmente bens e serviços, consumo, e ela tenta encontrar solução para corrigir distorções alocativas que estão prejudicando o crescimento do país. Leia-se aqui, gente, guerra fiscal. É comum hoje uma empresa que seria muito mais eficiente, por exemplo, se ela fosse instalada no Rio de Janeiro, que tem um porto apropriado para aquele tipo de produto, ela se deslocar para outros estados da federação com vistas a simplesmente ter uma tributação mais baixa. Isso acontece aqui em São Paulo, acontece em todas as regiões do país, a questão da guerra tributária. A guerra fiscal, perdão. A renda, então você também tem uma tributação sobre renda e visa diminuir, por exemplo, tributar mais quem pode pagar mais e tributar menos quem deveria pagar menos. Tem uma questão de patrimônio, né? Hoje no Brasil você, por exemplo, não tem imposto sobre aeronaves, não tem imposto como você tem o IPVA para barcos, né? Bens que, vamos dizer assim, quem compra esses bens poderiam pagar mais, mas a gente não tem. Mas sobre veículos, inclusive veículos já com muito tempo de uso, você tem tributação. Ou seja, a gente precisa, então, tributar patrimônio de maneira que se encontre justiça social. E a folha de salários, né? Você onera a geração de empregos e dificulta, evidentemente, a contratação de pessoas, é o que a gente tem assistido agora, inclusive as indústrias estão muito preocupadas, que pode ter um processo de oneração agora, inclusive saindo nesse processo de crise que a gente está agora, ainda não saindo, mas num processo de se reerguer a partir da crise, a gente está sujeito a ter uma tributação que seria péssima. Então, a gente tem duas propostas fundamentais do Congresso. Uma é a PEC 45. A PEC 45 está muito focada na questão da tributação de bens e serviços, e é sobre ela que eu vou falar um pouquinho agora. O que ela está pautada? Ela está pautada no IVA, que é um conceito internacional sobre valor adicionado. O que isso quer dizer, né? A característica de um bom IVA é que ele não é cumulativo. Todos os processos produtivos aproveitam aquele tributo que foi pago pelo elo anterior e só paga a diferença sobre aquilo que ele gerou. É um pouquinho como o ICMS, sem as distorções que a gente assiste hoje de guerra tributária.
Qual a característica de um bom IVA, né? Quais as características? Uma base ampla, ou seja, muita gente paga e, portanto, paga pouco, não precisa pagar muito, já que muitos estão pagando. Regras homogêneas, ou seja, serve para todo mundo. Eu fico sem ter muitos regimes especiais, o que é um inferno do ponto de vista tributário para o fisco e também é para os contribuintes. Eu faço tributação sob destino. O que isso significa? Aquele produto que vai para o exterior, como a tributação é sob destino, não paga. Em nenhum lugar do mundo onera exportações. E aqui no Brasil a gente onera exportações, lamentavelmente. E, por outro lado, aqui no Brasil a gente tem muitos benefícios para as importações. O setor têxtil, por exemplo, sofre muito disso. Né? Por Santa Catarina, você tem alguns programas que acabam incentivando importações, mas não só por Santa Catarina, por outros estados também. Isso é lamentável, tendo em vista que a indústria nacional não tem os mesmos benefícios. Você tem um crédito amplo, um bom IVA, o ressarcimento dele é muito fácil e rápido, e você tem desoneração de investimentos. Não faz muito sentido uma fábrica começar a pagar imposto antes dela produzir alguma coisa, antes de gerar alguma riqueza. Quais são as distorções do modelo atual? Né? O que a gente tem de dificuldade do modelo atual? Fragmentação da base de incidência, você tem 5 tributos diferentes, o modelo atual é cumulativo, você tem uma multiplicidade de benefícios fiscais e regimes especiais, além de alíquotas diferentes em muitas partes do país. A tributação é na origem, ou seja, onde o produto é feito, o que tem um viés anti-exportação e estimula a guerra fiscal. E este modelo tem uma série de impactos negativos. Tem um elevado custo de compliance e alta litigiosidade. O que isso quer dizer? É difícil das empresas cumprirem o que está determinado na legislação, porque tem alterações o tempo inteiro. E, por último, você tem 27 legislações de ICMS diferentes, e cada empresa tem que saber a legislação de cada destino da mercadoria que ela está mandando. Vejam a complicação disso. Um elevado custo para as exportações e para o investimento. Você tem tensões federativas, né, por conta dessa guerra fiscal, e você tem distorções alocativas. Fábricas mais eficientes em um lugar acabam indo para outro somente por conta da questão tributária. E aí ela deixa de ser competitiva nacionalmente e internacionalmente. As propostas que a gente tem no Congresso, né? A PEC 45. A PEC 45 ela é mais modesta no sentido do número de tributos que ela está envolvendo, e ela tenta unir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um único tributo, que é o IBS. O que ele tem de característica e ele leva esta versão de um bom IVA? Uma base ampla de bens e serviços, uma alíquota uniforme, ou seja, uma alíquota só para todos os bens e serviços. Por isso que os setores de serviços, por exemplo, estão reclamando disso, que eles hoje têm uma tributação menor e, na visão deles, eles poderiam ter uma tributação maior, mas é um fardo que a gente precisa, eu digo a indústria precisa dividir melhor, porque vem carregando esse fardo sozinho há muito tempo, então, evidentemente, outros precisam pagar. E é importante dizer, gente, a gente não está tratando aqui das empresas do Simples, que é a grande maioria de empresas do Brasil. Estamos tratando apenas das empresas que estão no lucro real e também no lucro presumido. A tributação no destino é importante, então, da proposta da PEC 45, e é possível você fazer algum tipo de política de desenvolvimento regional via gasto e não necessariamente via benefício fiscal. O crédito é amplo e é fácil de ser ressarcido, e você tem uma desoneração total das exportações e dos investimentos. O modelo é, então, completado, né, ele é complementado por imposto seletivo. Por exemplo, se o governo brasileiro quiser tributar um pouco mais bebida alcoólica ou cigarro, que a gente até entende que pode ser necessário que isso tenha uma maior tributação, por várias questões, existe, então, a possibilidade de você ter uma tributação seletiva para esse tipo de produto. Ainda sobre a PEC 45, a arrecadação do IBS ela será concentrada, ou seja, a União recebe todo esse recurso numa única guia, né, ou seja, facilitou a vida do contribuinte, e depois a União rapidamente faz o envio do recurso eletronicamente para todo o sistema, né, e o município recebe seu dinheiro e os estados recebem também. A transição para o IBS, aqui está uma crítica, né, que é feita essa proposta. A substituição
destes tributos todos que eu falei por um tributo só vai demorar 10 anos. Parece muito tempo, mas tem algumas justificativas. Eu acho muito tempo, acho que isso podia ser feito em metade do tempo, mas existe uma necessidade de adaptação em um período de adaptação, inclusive para os sistemas e para as próprias empresas e para os negócios já feitos e alguns contratos de longo prazo. A distribuição da receita e dos municípios, essa sim vai levar um prazo bem maior. Explico por quê. Imagina você fez um investimento num lugar, uma fábrica, e tem um benefício fiscal que determinou a mudança da fábrica para aquele lugar. Se a gente fizer uma mudança muito brusca, aquela fábrica pode deixar de ser eficiente, pode deixar de valer a pena estar ali, você teria que mudá-la de lugar, com um novo investimento. Então, precisa de um período de transição. E todos os estados, por conta da mudança dessa composição de tributação, eles podem ter alguns redução de tributos e, evidentemente, a Constituição não tirou deles a obrigação, por exemplo, dos municípios da educação básica, o que significa dizer que não pode ter uma queda de arrecadação muito rápida. Autonomia dos entes federados aqui na gestão das alíquotas, isso também é mantido, mas não livre, né? Você tem alguma autonomia, mas não total. Resumo da ópera, a PEC 45 foi feito um estudo pelo economista Braulio Borges e que diz para a gente que isso pode aumentar o PIB do país em 20 pontos percentuais em 15 anos, se ela for admitida. Agora, a questão da PEC 110, que é uma outra proposta de emenda constitucional, só que essa está no Senado Federal. Provavelmente as duas vão se unir, existem discussões para isso, tá? Para aproveitar o que é de melhor nas duas, mas é uma discussão política. A diferença de uma e da outra, né? No caso da PEC 45, você teria, no caso da PEC 110, perdão, você teria inclusão de IOF, CID, salário e educação, unificação de imposto de renda pessoa jurídica e de contribuição sobre lucro líquido, e você também teria a união de tributos patrimoniais, IPVA e ITCMD. Então, esta PEC é um pouco mais complexa do que a outra, portanto, a discussão política vai ser bem maior. Por isso que a gente está aqui, o texto do Bernard Api traria que o texto é bem mais confuso, eu coloquei isso entre aspas, porque eu não diria que é mais confuso, eu diria que ele é mais complexo, portanto, vai exigir mais esforço. E existe, por último, também, gente, vocês devem estar acompanhando, o Executivo está propondo a união de PIS e COFINS e criação de um novo tributo, que é o CBS, né? E este novo tributo, ele tem algumas complicações. Primeiro, essa reforma proposta pelo governo, ela é muito sutil, né? Só a união de PIS e COFINS. E, ao mesmo tempo, ela já indica que 12% para este tributo de alíquota é uma alíquota que vai aumentar, sim, o custo tributário para todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma. E há uma ausência de transição, né? Ou seja, começaria a valer rapidamente, o que dificulta a vida das empresas e das pessoas. Gente, eu queria, então, agradecer. Nós vamos agora para o bate-papo. Aqui fica o meu contato, mas, evidentemente, vocês vão poder falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso depois. Eu tentei fazer muito rápido um tema que é certamente demasiado complexo, tá bom? Certo. Obrigada, Haroldo, pela sua apresentação. Agora vou passar a palavra para o Benato. Benato, dentro do setor de não tecidos e tecidos técnicos, como você vê esses pontos que o Haroldo destacou aí para a gente? Quais as preocupações nesse sentido para o setor? Então, Melina, acho que antes de mais nada, queria agradecer ao Haroldo pela aula. Sempre muito rico a gente poder ter esse tipo de conversa e olhar em mais profundidade o tema. Para mim, o tema da discussão tributária começa atrás, a gente precisa contextualizar um pouco, né? Você tem que levar em conta que a indústria vem sofrendo nas últimas 2 décadas, né? A indústria era 27% do PIB no começo do ano 2000 e hoje é algo ao redor de 20%. Você pega a indústria de transformação, uma fração disso, né? Então a indústria vem sendo desmontada, e muito por conta desse desequilíbrio que o Haroldo acabou de mostrar para a gente, entre a participação no PIB e a quantidade de impostos que ela é forçada a pagar, né? Claro que, no primeiro momento, o grande impacto teve a ver com juros muito altos, teve a ver com câmbio supervalorizado, né? Isso enfraqueceu muito a indústria, e isso veio numa
tônica muito forte até primeiro mandato da Dilma, né? Em 2013, a situação se agravou ainda mais. A gente teve uma crise de consumo, o país para, né? E com isso a gente teve 3 anos, na verdade, depois das correções de pedaladas fiscais de déficit, né? E isso coloca a gente numa situação mais frágil ainda. 2018 começa todo mundo com uma expectativa de agora o Brasil vai, né? Na hora que termina as eleições, todo mundo olha e fala, agora nós estamos num caminho certo. Teve, óbvio, aquele respiro durante o começo do governo Temer também, que foi, acho também um otimismo forte até o dia da JBS Day, né? Até lá estava todo mundo achando que a gente ia entrar numa vertente de alta. Passa 2019, que foi um ano onde muita coisa aconteceu, mas acho que todo mundo estava mais otimista do que, de fato, foi o resultado que a gente tirou em 2019, mas 2020 começou sólido, né? A gente conversava com todos os players da nossa indústria e das indústrias afins, e a gente percebia que existia uma percepção que 2020 tinha começado forte. Chega o Covid, né? Ninguém aqui tem culpa de que chegou o Covid, né? Podemos discutir se tomamos as melhores medidas ou não para passar pela crise, e estamos passando por ela ainda, mas o fato é que isso existiu. Nesse momento, né, podemos voltar para a história da gripe, e nesse caso, uma gripe numa pessoa frágil vira uma pneumonia. Então, a gente tem muita preocupação, porque a gente olha para as indústrias hoje, dentro do setor de não tecidos, tanto os produtores como os convertedores, e como a cadeia de valor inteira, né, e você percebe que a indústria está fragilizada, né? Na pauta do governo, a gente sabe que tem 2 grandes reformas sendo discutidas, ou pelo menos sendo, vamos lá, estando no objetivo, no radar de alguém, né? Uma delas é a reforma tributária, e a outra é a reforma administrativa. Eu gosto de brincar que a primeira vai definir como a gente paga, né, a conta. Quem vai pagar a conta é o que vai sair da reforma tributária. A segunda define o tamanho da conta. Infelizmente, a gente está começando pela primeira. Então, eu acho assim, é fundamental que a gente tenha uma boa reforma tributária, mas isso não vai invalidar o segundo passo dessa história, que é a reforma da administração, né, a reforma administrativa como um todo. A gente tem uma esperança, né, como indústria, de que esse desequilíbrio que o Haroldo mostrou logo no começo seja reduzido, é óbvio. Todo mundo espera que essas alocações de impostos acabem tendo uma proporcionalidade maior com o impacto do PIB de cada setor. Agora, a gente tem que lembrar que as nossas cadeias de valor são longas, né? Então, se você falar para mim, por exemplo, como estava na apresentação do Haroldo, que vai ter um IVA, que não é o IVA, que tem um outro nome, que hoje estão falando de 12% no primeiro momento, só para substituir PIS e COFINS. Se isso acontecer no setor de serviços, que hoje é 65% do PIB, ou algo por aí, 60% do PIB, isso vai gerar um impacto tremendo em consumo. E se você derrubar consumo, você vai afetar diretamente a indústria também. Então, uma preocupação que eu vejo dentro do setor hoje é que cada uma dessas chaves que a gente tem na mão aqui agora, elas vão mexer no balanceamento de quem está pagando o que de imposto. E apesar de o total do bolo, a princípio, ser mantido, você corre risco de fragilizar setores que já estão muito frágeis. Então, essa foi uma das discussões que eu vi esses dias. Outro ponto, que eu sei que a gente vai discutir daqui a pouco, e estava na apresentação do Haroldo logo no começo, que é a história do custo Brasil. 1,5 trilhão, isso é 17% do PIB. Né? Então, por mais que você faça a mágica de como alocar o imposto para um lado ou para o outro, você tem um peso de ineficiência. Pensando no setor de não tecido, você tem basicamente 2 tipos hoje de empresas. Né? Você tem as empresas nacionais, familiares, que foram estruturadas aqui no Brasil, empresas de médio porte, que estão lutando há décadas para se manter de pé. E você tem grupos multinacionais, sejam multinacionais que vieram de fora ou grupos brasileiros que cresceram tanto que viraram multinacionais. Temos os 2 casos no mercado de não tecidos. Essas empresas, elas analisam esse tipo de cenário para decidir aonde elas vão fazer o investimento. Né? Nós, como associação representante da indústria de não tecidos no Brasil, nossa preocupação é manter investimentos no país. A gente discute isso regularmente com o governo. A gente fala, nosso objetivo como associação, discutido e revisto no ano passado, é a gente manter investimentos e manter empregos e manter a indústria de não tecidos no país. E o desafio é você conseguir fazer esse tipo de coisa com incerteza.
quando a gente fala de uma reforma desse porte, por mais que hoje a perspectiva seja positiva, como esse tema se arrasta muito, ele traz incerteza. E investimento odeia incerteza. Então, quando você fala para alguém, vamos botar dinheiro para fazer investimentos grandes, que os investimentos em capacidade nesse segmento são grandes, de maturidade relativamente longa, só para você botar uma operação nova para rodar, você precisa de pelo menos 2 anos, 2 anos e meio. Então, você começa a botar muita incerteza nesse pacote, e isso é um ponto que preocupa também. Então, acho que nada do que eu estou trazendo aqui é dissonante do que está na apresentação do Haroldo, mas acho que mostra um pouco da dor do setor dentro desse cenário de uma reforma tributária. Me assusta, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, que a questão do tempo, a questão da forma como isso vai acontecer, traz incerteza. E aí a gente precisa achar um jeito de conseguir manter todo mundo calmo e conseguir dar algum direcionamento de para onde esse assunto vai, né? Então, acho que esses eram os principais pontos que eu trouxe para a nossa conversa agora. Perfeito, obrigada. Agora a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou fazer alguma pergunta para o Haroldo, uma para o Benato, e depois a gente faz uma para os dois, cada um com o seu ponto de vista dentro do setor em que atua. Haroldo, você acredita, só para reforçar, a gente já conversou, você já falou sobre isso na sua apresentação, mas eu queria que você reforçasse. Você acredita que a reforma diminuirá a complexidade do sistema tributário brasileiro? Como funciona isso, como a gente estava falando antes, no que tange a tempo? A partir do momento da aprovação até a implantação, em quanto tempo que isso vai ser percebido, que esses reflexos serão percebidos? Enfim, queria a tua visão sobre esses assuntos. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela vai me ajudar aqui a explicar algumas questões. Eu já ouvia em outros ambientes aquela questão assim, olha, antes de melhorar, piora, né? O que eu quero dizer com isso? A reforma tributária, a partir do instante em que ela for aprovada, todas as duas propostas, elas trazem consigo um tempo de transição. O que isso quer dizer? Que, a despeito delas trazerem, sim, um ambiente de médio prazo de melhoria, no instante de aprovação, nós vamos ter que implementar um novo sistema, o que traria uma complexidade, que exigiria, inclusive, investimentos em TI, em treinamento de pessoal, e isso eu estou falando não só para nós, indústrias, ou para os serviços, para todos os segmentos da sociedade, inclusive para o governo. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos, no instante de aprovação dela, ter alguma dificuldade de adaptação. Mas, eu diria que, sem dúvida nenhuma, passado esse momento de adaptação, que eu imagino ser alguma coisa como 1 ano, pelo menos, para as empresas se adaptarem, para o fisco se adaptar, para os sistemas serem corrigidos, eu diria que vai, sim, facilitar, sem dúvida alguma, a vida das empresas em relação a essa complexidade. E o que você disse olha, olhando um pouquinho mais a longo prazo, eu diria que fazermos uma reforma tributária é essencial para o Brasil voltar a ser competitivo, especialmente internacionalmente. Sem dúvida alguma. O principal gargalo da competitividade brasileira é a questão tributária. A gente precisa enfrentar isso e muito rapidamente. Já passou do tempo de enfrentar isso. Não é esse período de transição que vai atrapalhar, nós temos que fazer isso. O Benato lembrou bem, a reforma administrativa é outra, mas o Brasil precisa de inúmeras reformas. O Brasil é uma espécie de casa que precisa de reforma hidráulica, elétrica, pintura, mas a gente tem que enfrentar cada um desses pontos para tornarmos um país melhor. Perfeito, obrigada. Benato, queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos positivos dessa reforma de forma bem específica para o setor de não tecidos e tecidos técnicos. Olha, a gente tem muita expectativa, de novo, que a reforma acabe fazendo com que a distribuição de impostos fique um pouco mais justa, né? Se isso acontecer, a gente está falando que o setor industrial como um todo, incluindo o não tecido, seria desonerado, né? Então, se você fizer aquela conta que o Haroldo falou, a gente basicamente paga o dobro de imposto do que a gente deveria como setor, né? Pensando na distribuição desse imposto pelo PIB.
Então, não que eu tenha expectativa de que isso caia pela metade, mas qualquer coisa faz diferença. As margens são muito apertadas do setor e das cadeias de valor onde a gente está inserido. Então, esse tipo de movimento é importante. E voltando no tema anterior que o Haroldo estava mencionando, na questão de simplificação, é óbvio que tem a questão de tamanhos de estrutura que são necessárias nas empresas para a gente fazer todas as apurações contábeis e fiscais exigidas, mas, por um outro lado, tem a questão de liability, né? Tem a questão de processos tributários, que existem processos gigantescos e muitas vezes até injustos do ponto de vista que não foi provado dolo ou má-fé no momento da apuração, mas simplesmente foi um erro de interpretação, né? A gente estava falando até no começo de um caso da forma como é feito hoje a apuração de ICMS no estado de São Paulo para a indústria têxtil, e esse por si só também é um processo extremamente complexo, que demorou uns bons meses para a gente entender como isso funcionava. Tudo isso gera vulnerabilidade, tudo isso gera exposição. Então, se a gente tiver um sistema que simplifique esse tipo de coisa, só a redução de risco do contencioso jurídico, né, já facilita muito também para as empresas tomarem as suas decisões de como expandir, como crescer. Uma coisa que eu posso dividir aí, como empresa do setor de não tecidos, a gente passou por um processo de compra, a gente foi vendido em final de 2017, começo de 2018, e a gente passou por um processo de due diligence, e obviamente foram duas áreas, que são as áreas profundamente analisadas, né? Uma é a área fiscal, e outra é a área de contencioso jurídico, justamente porque todo mundo sabe o que vai encontrar aqui no Brasil. A dificuldade que é você ter um controle tributário robusto e a dificuldade que é você estar livre de exposição fiscal e jurídica. Então, só nesses pontos eu enxergo que a reforma já vai ser extremamente importante para o país. Perfeito. Agora para os dois, Haroldo e Benato, inicia o Haroldo, depois passa a bola para o Benato. Como será a transição dessa reforma dentro do cenário da economia no país e dentro dos setores específicos em que vocês atuam? Como vocês imaginam isso? Olha, esse processo de transição, a frase é um chavão já, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, vai ser um processo de difícil aprendizado, que vai gerar algum nível de incerteza, mas sem dúvida alguma eu tenho convicção de que é necessário fazer isso, especialmente por uma razão clara, né? Porque ambas as reformas, seja a PEC 110 ou seja a PEC 45, que estão em discussão no Congresso Nacional, as duas têm no seu bojo, ou seja, na sua origem, a simplificação e a racionalização da tributação. E ambas distribuem melhor essa conta do pagamento de tributos, como o Benato falou. Há que se acrescentar, o que o Benato mencionou, que hoje, por conta de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, inclusive empresários de boa índole, empresários que são bons pagadores de tributos, geradores de emprego, podem ser processados penalmente por não recolher, por exemplo, o ICMS adequado, como se fossem aí marginais ou escória da sociedade, né? Você tem o empresário não fez uma apropriação indébita de recursos, ele disse, está aqui, está tudo subscrito, está tudo certinho o imposto, não tenho como pagar nesse instante, e ainda assim ele pode ser penalizado, inclusive do ponto de vista criminal, o que é uma inversão de valores que a gente tem assistido no país. Então, isso tudo faz parte de um processo que a reforma, ou ambas as reformas que estão colocadas aí, elas tentam trazer mais clareza, mitigar riscos para os empresários e diminuir o contencioso tributário no país, que também, como o Benato mencionou, é um outro problema seríssimo, que não tem amparo, né? Não tem nada igual no mundo todo, e a gente precisa, então, a partir da reforma, também vencer essa dificuldade. Alguém não compra uma empresa no Brasil sem saber qual que é o passivo trabalhista e qual é o passivo tributário. E eu diria que isso é quase que impossível de se apurar com 100% de certeza. Então, incerteza gera a falta de negócios no setor. E no setor têxtil que eu trabalho, esse é um caso específico de insegurança jurídica que os empresários reclamam muito. Perfeito. Benato? Eu vou na linha do Haroldo, eu acho que realmente
A gente começa esse processo com muito desafio. Na hora que a gente tiver uma reforma aprovada, primeiro eu acho que a reforma, quanto mais complexa ela for, mais tempo vai demorar para ser aprovada, isso é óbvio. Então, talvez um exercício de fragmentar a reforma, como o Guedes propôs outro dia, e tentar discutir tópico a tópico, pode ser um pouco mais fácil para fazer o processo andar. Uma vez que a reforma ande, né, seja implementada, vai ter a gente já sabe que vai ter um trabalho de redefinir sistemas, de redefinir formas de apuração. Vamos ter 2 impostos ao mesmo tempo, a princípio. Essa era a discussão. Imagina que só vai mudar a alíquota. Então, em vez de eu apurar os 10 impostos que eu apuro hoje, vou ter que apurar 11, né? Vai continuar existindo os 10 iniciais. Então, mas, como o Haroldo também falou, e é importante, um dia a gente tem que começar essa história, né? Não vamos conseguir passar a régua e falar, a partir de amanhã começamos com um jogo novo, a alíquota nova, modelo de imposto novo, esquece tudo que passou, né? Nós temos tanto um custo gigantesco da máquina pública para pagar, como nós temos que achar uma forma de apurar e coletar esses impostos, e tem que continuar funcionando, senão o sistema não é autossuficiente. Então, se a gente não fizer isso, ele não vai se resolver sozinho. Então, eu entendo que essa complexidade vai ser necessária. Vai ser uma tremenda dor de cabeça, obviamente. Nós vamos gastar muita saliva explicando para associados, explicando para os investidores o que está acontecendo, mas é muito mais fácil a gente ter esse tipo de conversa, onde a gente consegue falar que lá no fim do túnel, né, você vai chegar num lugar melhor, né, nós estamos fazendo uma reforma que vai trazer mais segurança, mais estabilidade, do que o que acontece, vira e mexe, que nós temos que ficar explicando coisas que não têm muito sentido e que não vão levar a lugar nenhum. Então, a reforma, ela é necessária. Eu acho que se a gente conseguir uma simplificação importante, independente da discussão de alíquotas nesse momento, de impacto total da massa de imposto em cada elo, isso por si só já simplifica muito a questão de novos investimentos no país. Então, só tem pontos positivos. O que vai dar trabalho, vai, mas acho que é para isso que estamos todos aqui hoje, né? Tentar transformar um país que sempre foi falado que era o país do futuro, o país das oportunidades, em oportunidades mais de curto prazo e mais tangíveis, né? Acho que é isso. Perfeito. Mudar, crescer, dá trabalho, não tem outro jeito, né? Exato. Obrigada pela participação. Antes da gente ler os comentários e também fazer as considerações finais, a gente vai passar mais um vídeo da Andritz, só que com esse que a gente vai passar agora tem um foco mais específico no setor. Por favor.
Lembrando, mais uma vez, que no Brasil, o segmento de não tecidos da Andritz é representado pela Baceto, empresa associada à A20. Vamos ver, então, aqui se há comentários. Vamos verificar aqui. O Carlos Benedetti comenta muito imposto por nada. Aqui a Maria Adelina Pereira. Aplicação de novos impostos é imediata. Retirada e redução, adequação 10 anos. É triste, diz ela. E ela pergunta quem representa a Baceto. A gente vai passar as informações. Maria Adelina Pereira. Eu tenho uma pergunta para o Carlos. Carlos, como você avalia o mercado de não tecidos e tecidos técnicos da atualidade? Na atualidade? É uma boa pergunta. Tem sido se você pegar a média do segmento, eu acho que esse ano o segmento deve ter algo próximo à estabilidade, o que a princípio é bom, dando o cenário que a gente vive, mas isso aqui não é muito verdade se a gente segmenta, né? Porque se você dividir o segmento de não tecidos entre o que é descartável e do que é durável, no segmento de descartáveis, spun bonded, spun melt em geral, esse segmento teve um crescimento significativo durante esse ano, tanto no consumo de médico hospitalar, como mesmo no consumo de higiênico. Então, é um segmento que, via de regra, rodou cheio durante esse ano, inclusive acima do ano passado. Né? Alguns segmentos específicos aí também tiveram altos. A gente viu máscaras, por exemplo, cirúrgicas, que foi um segmento que teve um crescimento alto, panos de limpeza que tiveram para uso doméstico, teve um incremento. Agora você tem todo um lado dessa indústria que está sofrendo bastante, né? As aplicações automotivas, aplicações de calçados, né? Construção civil pesada, é um setor são setores, na verdade, que sofreram bastante no começo da pandemia, de março até julho, agosto talvez. Tem uma retomada, todo mundo está sentindo uma retomada forte nesse momento. Existe alguma dúvida da sustentabilidade disso, visto o consumo na ponta, né? A gente ainda entende que alguns setores estão tendo uma reação rápida por conta de recomposição de estoque, mas que não necessariamente isso tem sustentabilidade, porque o consumo ainda se apresenta um pouco mais baixo do que deveria. Aliado a isso, tem as surpresas de última hora da cadeia de valor como um todo, né? A gente tem visto falta de alguns insumos importantes para a indústria de transformação que utiliza nosso produto como base, mesmo para alguns materiais ingredientes da indústria de não tecidos, questão de embalagens também que estão em falta no momento, e como a gente estava falando no começo do nosso encontro hoje, até transporte, que em alguns casos, transporte marítimo está numa situação complicada. Então, o setor vê desafios, eu acho que, de novo, a média vai ser muito cruel. Meu medo com a parte tributária é exatamente essa, que na média os tributos não vão flutuar muito, mas dependendo de quem pagar mais a conta, a dor pode ser grande. Mas eu acho que de 2020 para não tecidos vão estar longe de ser um dos piores setores do mercado. Então, o que na média é bom para a nossa indústria. Perfeito. Haroldo, vamos já nos encaminhar para as considerações finais. Eu gostaria de saber se o Haroldo tem alguma consideração a fazer com a palavra Haroldo e após o Benato. Tá bom. Eu agradeço muito aí o convite pela participação, espero não ter sido muito rápido na parte inicial para tentar fazer em 20 minutos alguma coisa que está sendo discutida há mais de 10 anos, né? Então, desculpa se isso foi muito objetivo, mas eu acho que nós, industriais, né, e contribuintes, de uma forma geral, temos que ficar muito atento e exigir que exista na legislação que está sendo discutida um gatilho, e esse gatilho seja exatamente para impedir legalmente que se tenha aumento de carga tributária. Ainda que essa distribuição venha a acontecer, mas que se evite que isso se aproveite para ter um aumento de carga tributária. Então, essa questão do gatilho eu acho que é fundamental e todos nós temos que ficar muito atentos. E espero também que isso traga uma melhor distribuição dos pagamentos de tributos pela sociedade, né? Quando mais gente paga,
pode pagar menos cada um de nós. Então, isso é fundamental. Isso vai, inclusive, ajudar com que o Brasil reduza a desigualdade social e regional. Isso está na nossa Constituição e espero que também isso não seja letra morta na nossa Constituição, que é diminuir as desigualdades regionais e diminuir a desigualdade social. E, por último, deixando só aqui um pensamento interessante que eu sempre chamo a atenção do Ariano Suassuna, que para mim é um dos gênios que passou pelo nosso país, né, o paraibano, que ele diz que o meu sentimento é exatamente o que ele diz, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é assim que eu sinto a reforma tributária. A minha esperança é de que seja uma reforma boa e que traga igualdade e crescimento para o nosso país, que a gente tanto precisa e tanto merece. Legal. Benato? Bom, queria começar agradecendo o Haroldo pela excelente aula de hoje, mais uma vez. As conversas com o Haroldo normalmente sempre ficam na memória depois, porque tem muito aprendizado, tem muito para ser digerido. Melina, obrigado também por mediar essa conversa hoje, foi bem bacana. Para mim, a reflexão que fica é, nós não vamos nos livrar de pagar imposto, né? Nós vamos ter que pagar. Acho que se a gente achar uma forma que seja mais equilibrada, menos injusta, é melhor. Né? No fim do dia, foi o que o Haroldo comentou lá atrás, também hoje na apresentação. Né? Não vai existir infraestrutura, não vai existir educação, não vai existir saúde sem imposto. Né? Se a gente pode melhorar a qualidade de tudo isso, tanto melhor, devemos fazer isso. Se a gente pode fazer isso gastando menos, melhor ainda, mas a gente tem que pensar que o país, para funcionar, ele vai demandar arrecadação. Então, acho que nosso papel aqui também é a gente dar alguns limites aí para que essas coisas funcionem. A gente está passando por um momento particular muito difícil, né? O Covid, vamos dizer assim, se a gente estava preocupado com qualquer risco de insolvência pré-Covid, pós-Covid, essa situação se agravou muito mais, as reformas vão ser muito mais necessárias e vão ter que ser mais austeras, não tem jeito. Mas eu acho que, de novo, a gente não pode olhar para o hoje ou olhar para o depois de amanhã, a gente tem que olhar a longo prazo e entender que o Brasil vai ter que passar por esse tipo de reforma para continuar sendo uma nação robusta, né, e um dos grandes países do mundo. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Benato. Obrigada, Binti, pelo convite também para que eu mediasse, para que nós mediássemos esse interessante debate. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, agradecer o Benato e o Haroldo pela participação e ao nosso patrocinador Andritz pelo apoio nesta ação. Lembrando que esse bate-papo ele estará disponível no nosso canal do YouTube. A gente sabe que às vezes o ao vivo, né, uma live ao vivo hoje, numa terça-feira, muitas pessoas não conseguem acompanhar. Portanto, a gente gravou esse material, ele ficará todo disponível no nosso canal do YouTube, Plástico Sul TV, disponível para compartilhamento. Então, se você conhece alguém que tenha interesse nesse tema, compartilhe, ok? Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.